Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez a gente se encontra aqui para refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor e hoje eu quero conversar com vocês sobre a retórica do medo e a fala da fé. Quando eu era criança, tinha um desenho que passava na televisão, eu acho que era do Walt Disney, e que de vez em quando o personagem aparecia com dois bichinhos assim menores do que ele, né, no ombro, né, duas figurinhas dele mesma. Uma estava vestida como um anjinho, outra estava vestida como um diabinho. Eram as vozes da consciência dos personagens que puxavam ele para lados opostos, né? No meio disso, o personagem tinha que fazer a melhor escolha. E quando ele conseguia fazer a melhor escolha, o diabinho desaparecia e o anjinho ficava todo exultante. Essa ilustração parece um pouco a vida da gente, né? Assim, talvez até haja mais do que apenas um anjinho e um diabinho. Talvez muitas vozes estejam falando dentro de nós e ao nosso redor, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo. E hoje eu me lembrei de uma música de uma banda norte-americana chamada Casting Crowns, e lá no refrão dessa música diz assim: mas a voz da verdade me conta uma história diferente. A voz da verdade diz, não tenha medo. A voz da verdade diz, isto é para a minha glória. Acima de todas as vozes me chamando, eu escolho ouvir e obedecer a voz da verdade. Hoje eu quero meditar com você sobre pelo menos duas vozes que estão falando aí em nossa cabeça nesse tempo. E a gente às vezes não se apercebe delas. E esses dias eu percebi que isso aumentou muito nas nossas redes sociais e vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? E como é que os cristãos e cristãs correm o risco de repetir essas vozes ou de dar ouvidos a essas vozes sem se aperceber. E é a retórica do medo e a palavra da fé. São as duas vozes que a gente anda ouvindo muito nesses dias. E eu começo explicando para vocês o que é a retórica do medo. A retórica do medo sempre coloca a culpa dos problemas nos outros. Preste atenção lá no relato de Gênesis. Senhor, a mulher que tu me deste, foi a culpa dela, Senhor, por causa dela que eu comi, né? Ou seja, eu pequei porque uma outra pessoa fez alguma coisa que não devia fazer. A voz do medo, a retórica do medo também coloca muitas limitações às coisas ao nosso redor, né? Aquela explicação que Jonas dá. Ora, Senhor, tu não sabias disso que eu fugi de Tarsis? Foi por isso? Porque o Senhor é bom. Até a bondade de Deus pode ser uma desculpa para a gente não enfrentar os conflitos da nossa vida, os conflitos que existem dentro de nós, e às vezes a gente não consegue encarar nem o desejo que a gente tem de que aquelas pessoas más sofram as consequências, independentemente de arrependimento ou não, né? E a gente crê que elas devem ser punidas e deseja que elas sejam punidas, né? Outra vez em que a gente vê a retórica do medo é no relato dos espias, quando eles estão lá em Jericó, diante da possibilidade de entrar na Terra Prometida, e eles dizem, olha, os cananeus são gigantes e aos olhos da gente eles são como gafanhotos e a gente é como gafanhoto aos olhos deles e eles também diante de nós são como gigantes, nós não podemos vencê-los, nós vamos ser derrotados como se eles estivessem comendo pão. Ora, aí a retórica do medo não pode estar na boca dos cristãos e cristãs. A retórica do medo não pode estar nas pontas dos nossos dedos quando a gente está nas redes sociais hoje escrevendo. Você quer um exemplo da retórica do medo que tem estado em nossas redes nesses dias? A culpa é dos chineses. Quando o povo de Deus saiu da escravidão no Egito, o Senhor não permitiu que eles maltratassem nenhum estrangeiro. E Deus lembrou a eles, vocês foram estrangeiros na terra do Egito, amem o estrangeiro. Orem pelo estrangeiro, o abençoem, o acolham durante a Páscoa. Todo mundo deve comer. Então Deus não permitiu que eles maltratassem ninguém. E também quando o povo de Deus estava cativo no exílio da Babilônia, Deus mandou Jeremias escrever uma carta. Orem pela paz da cidade e clamem pela paz da cidade para onde eu os desterrei, diz o Senhor, porque na paz dessa cidade vocês vão ter paz.
Então, a retórica do medo, ela leva a gente a desejar o mal para os outros, ela leva a gente a ser preconceituoso, mas a palavra da fé é o contrário. A palavra da fé é o que diz Jesus: abençoai, não amaldiçoeis. A palavra da fé diz que todas as nações da terra deveriam ser abençoadas por causa de Abraão. Então, a palavra da fé também diz que todas as nações da terra deverão ser abençoadas por causa da igreja. Porque como é que nós vamos pregar se nós não amamos? Como é que nós vamos anunciar Jesus para todos os povos se nós retemos o amor? Como é que a palavra da fé pode estar na nossa vida? Como vamos pregar se nós odiamos? Como o Espírito de Deus, que é um Espírito de amor, vai ser derramado sobre nós se a gente cultivar a maldição ao invés da bênção? E a retórica do medo também não pode estar na vida do cristão e da cristã, nem na nossa boca, quando se trata das perspectivas futuras, né? O mercado usa a retórica do medo. Vai haver muitas demissões, pessoas vão passar dificuldade, a economia não pode parar. Todas essas preocupações são autênticas e verdadeiras, mas a retórica do medo vai para a direção errada. E o cristão e a cristã não andam pela retórica do medo. A retórica do medo diz que não tem importância se algumas pessoas morrerem, se aquelas que vão morrer são pessoas velhas, são pessoas com doenças pré-existentes. Não há problema se elas morrerem, não. Essa não é a palavra que deve estar na boca do cristão. A palavra que deve estar na boca do cristão é a palavra da fé. E a palavra da fé é como Abraão, que ora ao Senhor dizendo: Senhor, se tiver 5 justos na cidade, o Senhor poupa todos os ímpios por causa dos 5 justos? E Deus responde que sim. Por quê? Porque se nós queremos ser justos, não podemos desejar nem esperar a morte de ninguém. Não podemos achar que a vida do preso, do morador de rua, do idoso, da pessoa que não é produtiva aos nossos olhos economicamente, é uma vida que vale menos do que qualquer outra vida. Devemos lembrar, pela palavra da fé, que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E que ele não faz acepção de pessoas, mas em todo tempo ele recomenda e em todo lugar que todos se arrependam para que possam herdar a vida eterna. E como a palavra da fé pode prosperar se nós seguirmos usando a retórica do medo? Se nós escolhermos pessoas a quem iremos anunciar, se nós determinarmos quem é ou não beneficiário da bênção de Deus. Se a retórica do medo nos ajudar a selecionar quem vive ou quem morre nesse tempo ou em qualquer momento do anúncio da palavra do Senhor. Se a retórica do medo nos fizer acreditar que o dinheiro ou a bolsa de valores vale mais do que uma só vida humana? Ou vamos ser como Jonas e deixar no ar a pergunta do Senhor: não terei eu misericórdia, Jonas? Você não acha que eu, o Senhor, estou errado? É isso? Essa é a pergunta que o Senhor faz para Jonas no final do livro e ele não consegue responder, porque apesar de ser um profeta do Senhor e de ouvir o Senhor, ele ainda estava vivendo na retórica do medo. A retórica do medo também diz que tudo está ruim. A retórica do medo aumenta os perigos que existem, ou pior, a retórica do medo finge que está tudo bem. É um jeito também de viver a retórica do medo. A retórica do medo dificulta a gente encarar a situação. A retórica do medo diz: olha, as panelas do Egito eram melhores. Era melhor ser escravo no Egito do que livre aqui nesse deserto. Ou a retórica do medo pode dizer: os cananeus são muito fortes, a gente não vai conseguir vencê-los. Mas a palavra da fé, ela é sábia. A palavra da fé escolhe o momento, escolhe a oportunidade, escolhe a batalha na hora e no lugar exatos. A palavra da fé sabe que não pode ficar sozinha. E ela diz: Abraão e Ur vão subir ao monte junto com Moisés, enquanto Josué luta no campo de batalha. Cada pessoa vai fazer o que tem que fazer, como deve fazer, e nós vamos vencer essa batalha. A palavra da fé é Neemias, que chora e sofre quando ele escuta as notícias, mas depois prepara todos os provimentos para reconstruir os muros. A palavra da fé é como José, que sabe que agora são 7 anos de vacas gordas, mas que depois vão vir 7 anos de vacas magras. Então esse é o tempo de prevenir. E no tempo das vacas magras
É também ser justo na distribuição dos alimentos e garantir que todas as pessoas possam comer. E assim uma nação inteira foi sustentada por causa da palavra da fé que venceu a retórica do medo. Nem sempre é fácil, mas a palavra da fé não se ilude com a abundância e também não se desespera com a falta. A palavra da fé busca em Deus o seu sustento e lida com os problemas conforme eles vêm. Por fim, a retórica do medo vem do nosso próprio coração. Mas a palavra da fé, ela vem de Deus. A palavra da fé, ela é o contrário da retórica do medo e vai além da retórica do medo. Quando a retórica do medo diz não dá, a palavra da fé diz ainda que. Quando a retórica do medo diz eu amaldiçoo, a palavra da fé diz eu o abençoo. Quando a retórica do medo diz é mais seguro odiar aquilo que eu não conheço do que eu tenho medo, a palavra da fé diz eu arrisco tudo por causa do amor. A retórica do medo diz Deus nos abandonou, mas a palavra da fé diz eu nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que voz a gente vai ouvir hoje? A retórica do medo ou a palavra da fé? Que Deus te abençoe e que você possa fazer boas escolhas diante dessas duas vozezinhas ou de outras muitas que possam estar na sua mente nesse momento. Deus nos dá a possibilidade da escolha e a gente deve escolher se vai ouvir a retórica do medo ou a palavra da fé.